Após a avaliação interna, a diretoria alvirrubra banca a permanência do treinador Eduardo Barroca. Além disso, promete ir ao mercado em busca de 2 a 3 reforços. Hoje tem entrevista coletiva do executivo de futebol, Ari Barros. Tudo isso e muito mais aqui no seu Café Regatiano. Fala, minha tropa do Identidade Regatiana, tudo bem com vocês? Vamos alimentar o nosso regatianismo se mantendo bem informado aqui no canal. Se é novo por aqui, seja bem-vindo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para não perder nada. Lembrando que seu like e seu comentário são sempre muito importantes. Vamos ao que interessa, vamos falar de Clube de Regatas Brasil, que é a paixão de todos nós. E torcedor regatiano, após a derrota para a equipe do Vila Nova na terça-feira, a torcida tem pressionado ainda mais a diretoria alvirrubra, que, após uma reunião interna, uma avaliação feita ali entre eles, foi decidido que o treinador Eduardo Barroca permanece no cargo. A avaliação é baseada aqui. O problema não passa exclusivamente somente pelo treinador, e sim pelas limitações desse elenco. Isso é fato, é verdade, porém eu concordo em partes, né, torcedor regatiano? Eu vou trazer aqui para vocês a tabela de classificação para que possamos dar uma breve analisada aqui. Hoje tem encerramento ainda da rodada 18, né? Rodada que já, mais uma vez, começou para a gente de forma desesperadora, né? Pois o Galo não conseguiu vencer, mas a rodada segue, né? Após o jogo do Galo, né, tivemos ontem Chapecoense 4, Volta Redonda 2, Novo Horizontino 1, Goiás 0. Novo Horizontino, que é o nosso próximo adversário. Olho nesse adversário que ele está aqui, na terceira posição, com 34 pontos somados. No recorte de 5 jogos, não perdeu para ninguém, está invicto. Então, mais um jogo complicado e difícil para o Galo aqui no estádio Rei Pelé. Cuiabá, que venceu a equipe do América Mineiro por 3-1, mais uma derrota do América, era um adversário que poderia nos ultrapassar na tabela, ainda bem que perdeu. E o Amazonas, que empatou em 1-1 com o Paysandu, bom resultado também, ninguém encosta, fica todo mundo ali, já que a nossa briga contra o rebaixamento, né? Então, agora estamos olhando para a parte de baixo, então foi um bom resultado. Botafogo de São Paulo e Criciúma, um empate aí vai ser um bom resultado, o jogo acontece hoje às 19 horas. Hoje também tem Remo e Paysandu, confronto da parte de cima da tabela. Aí o que acontecer, nada vai interferir na vida do Clube de Regatas Brasil. E o Galo está aqui, gente. Na 13ª posição, perdeu mais 2 posições. Ao final dessa rodada, não deve perder e não pode mais perder alguma posição. E é isso daí. Seguimos nossa luta. A situação de momento é triste, né? 6 jogos sem vencer. Time bastante pressionado, comissão técnica pressionada, diretoria sendo cobrada, e é isso daí. E como eu tenho essa informação, né, o Barroca vai ser mantido no cargo, e eu falei que concordo em partes, por quê? Porque, ao meu ver, passa também, sim, pelo treinador Barroca. Apesar que sabemos que essa equipe tem limitações, faltam algumas opções, tem muitas carências, mas algumas contratações foram feitas desde a chegada do Barroca e algumas, sim, foram solicitadas por ele, porque o treinador trabalha em conjunto com a diretoria nessa montagem do elenco. E no início da Série B, o Barroca aqui já estava. Ele foi o treinador que iniciou a Série B e, inclusive, começou com um elenco limitado. Aquele elenco do Alagoano era ainda mais limitado do que esse. Alguns jogadores saíram, outros chegaram e algumas dessas contratações foram a pedido do treinador, inclusive jogadores que não renderam aqui. Léo Campos, é verdade que tem pouco tempo que chegou, mas foi um pedido do Barroca, o próprio Gazão, e também a questão da teimosia do Barroca, né? Em escalar alguns atletas. Ah, mas ele vai escalar quem? Bom, o cara é o treinador, ele trabalha no dia a dia, ele quem sabe que é quem tá trabalhando melhor, quem ali está se desempenhando mais no treinamento. Embora treine uma coisa, o jogo é outra, mas embora o problema não seja exclusivo do Barroca, mas também passa por ele. O Barroca, aqui na terça-feira, completou 20 jogos à frente do comando do Clube Regatas Brasil.
Em 3 meses de trabalho, até agora ele tem somente 6 vitórias, 6 empates e 8 derrotas. É um aproveitamento se a gente for pegar o aproveitamento do CRB até aqui, então, nesses 18 jogos com o Barroca na Série B, né, gente? É um aproveitamento de 40%. 40% na Série B, o aproveitamento do treinador Barroca. E se a gente fazer um recorte dos últimos 10 jogos, o CRB é o último colocado da Série B, nesse recorte, com 7 pontos, perdendo 7 vezes, empatando uma e vencendo 2 vezes. Aproveitamento de 23,3%. Então, passa também pelo Barroca, por isso que eu falei que concordo em partes. Mas a diretoria bancou a permanência dele, falou que vai ao mercado em busca de 2 a 3 reforços. A prioridade, a princípio, é um primeiro volante, aquele pitbull, aquele cão de guarda ali mesmo, que desarma e desarma. E também de um centroavante que nós sabemos que precisa com muita, mas muita urgência mesmo, torcedor regatiano. Então, vamos aguardar. Esperamos que a diretoria se movimente, traga reforço. Hoje está marcada uma entrevista coletiva com o executivo Ari Barros. Aguardamos o que vai ser falado, ele que vai falar sobre esse planejamento. Esperamos que tenha perguntas contundentes que aprofundem esse atual momento do Clube de Regatas Brasil na temporada. O torcedor está aí de mãos atadas e precisamos de respostas. Precisamos que seja explicado algo sobre essa situação, sobre esse planejamento do CRB. Então, hoje fica de olho, torcedor regatiano, que tem entrevista coletiva do Ari Barros. Eu vou trazer aqui, torcedor regatiano, algumas falas do nosso treinador Eduardo Barroca na entrevista coletiva pós-jogo. Ele que falou sobre se deve ou não mudar o seu esquema tático para os próximos confrontos do CRB pela frente. E eu vou trazer aqui também, e fala sobre a confiança da diretoria no seu trabalho. Só um instante aqui. É importante que a gente escute a fala do treinador Barroca, para que a gente possa entender um pouco dessa atual situação, né, gente? Aqui. O Barroca, que em suas últimas entrevistas, né, aparenta estar bastante preocupado ali, o nosso treinador, e também não pode ser diferente, né? Então vamos lá. Ele fala primeiramente sobre mudar o seu esquema tático. Perguntado sobre isso, ele responde. No Protásio, Rádio Pajuçara. Barroca, você estuda mudar o esquema tático do CRB? Com certeza, é uma das alternativas, tentar encontrar uma solução onde os jogadores se sintam confiantes, tudo pode acontecer, apesar de deixar claro que taticamente a nossa equipe tem jogado bem, tem jogado com coragem, tem jogado com a bola, tem criado oportunidade, mas está insuficiente. Eu, como treinador, preciso sim encontrar soluções, talvez coletivas, para tentar encontrar uma forma de mudar esse cenário que a gente se encontra hoje. Tentar encontrar uma forma para mudar o cenário que nós nos encontramos hoje. Essa é a resposta do Barroca, perguntado sobre mudar o esquema tático, porque ele precisa encontrar soluções. E é por aí mesmo, porque o CRB tem um estilo de jogo que está manjado pelos adversários, e o Barroca tem sido teimoso, tem insistido demais nesse modelo de jogo, então está na hora de mudar um pouco seu esquema tático, e eu concordo com ele. Daí também, torcedor regatiano, ele é perguntado sobre estar balançado no cargo, sobre correr risco de ser demitido, e ele vai responder assim a pergunta. Vamos colocar aqui o Barroca na tela, mais uma vez. Após 6 jogos sem vencer, você sente o seu cargo como treinador do CRB ameaçado? Eu tenho apoio da direção, tenho uma relação muito frontal com o presidente, com o Ari, e de verdade essa é a minha menor preocupação. Eu estou bastante indignado, estou bem incomodado com os nossos últimos resultados,
e trabalhando muito para tentar reverter, trabalhando muito para tentar encontrar as soluções, tentar fazer com que os jogadores consigam aumentar o seu rendimento individual, que a gente coletivamente também esteja mais forte, para que a gente busque uma vitória e quebre essa sequência para voltar à competição. Eu ainda acredito muito no trabalho, acredito muito no clube, acredito muito nas coisas que a gente tem feito. Infelizmente, a gente está em um momento de oscilação que está durando muito mais do que a gente imaginava e muito mais do que deveria durar, até pelo rendimento da equipe. Acho que é muito evidente, todo mundo que entende um pouquinho de futebol vai ver que o nosso time é um time que cria, é um time que joga bem, é um time que joga com coragem, é um time que faz coisas muito boas, mas a gente está pagando um preço muito alto nos detalhes do jogo que a gente precisa trabalhar para corrigir e estancar isso o mais rápido possível. Barroca, indignado mesmo de verdade está o torcedor regatiano. Se você acha que esse momento de oscilação não deveria demorar tanto assim, imagine para nós torcedores, né? Mas seguimos. A sua permanência aí está garantida pela diretoria, você tem todo o respaldo, e esperamos que daqui para frente você realmente encontre soluções para que possa tirar o Clube de Regatas Brasil dessa situação e voltar o quanto antes a vencer. E, gente, os ingressos para a partida contra o Novo Horizontino, que acontece no sábado, já estão disponíveis para o torcedor regatiano. A arquibancada baixa não vai ser aberta mais uma vez. R$ 20 ali o setor de GA e alta curva. Então, vamos fazer presente no estádio, vamos apoiar. Nunca foi pelas pessoas que estão à frente do CRB e sempre foi pelo Clube de Regatas Brasil. Gente, esse foi mais um Café Regatiano. Eu fico por aqui. Obrigado a você que vai assistir o vídeo, que vai se inscrever no canal. Lógico, se não é inscrito, se inscreve, apoia o trabalho do amigo Chapéu. Deixa o seu like, deixa aqui a sua opinião, gente, que é muito importante. Eu fico por aqui e eu só sei de uma coisa, torcedor regatiano, que ser alvirrubro é bom demais!